Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar. Esse é um espaço de diálogo, reflexão, conhecimento e aprendizado, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje nós vamos falar sobre as infâncias e sobre educação alimentar, e eu tenho 3 convidadas muito especiais. A Vera Gurgel, que é nutricionista. Muito obrigada pela presença, Vera. Eu que agradeço o convite. A Luciana Evangelista, que é mestre em educação aqui da Rede Municipal. Obrigada. Eu que agradeço também pelo convite. E a Ana Garbim, que é engenheira de alimentos. Muito obrigada pela presença, Ana. Obrigada a vocês pelo convite. Embora já tenha dito quem vocês são, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre cada uma de vocês, sobre as suas experiências e como se relacionam com este tema. Pode começar, Vera, por favor. Bom, eu estou já há 21 anos na rede, né? Sou concursada. Já passei por vários setores, né? Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, na Coordenadoria de Nutrição. Já fui coordenadora, já passei por vários setores ali dentro. Hoje eu coordeno a área de educação alimentar, há uns 7 anos mais ou menos. Então, eu dou palestra nas escolas, sempre quando a escola solicita, tanto online como presencial, para educadores, monitores, professores, diretores e pais de alunos. Eventualmente, os alunos, apesar de que eu acho que é melhor você multiplicar isso com o professor ou o educador do que com o aluno, que é muito pontual, né? Mas a gente já fez esse trabalho com alunos também. Coordeno também estagiários de nutrição de várias universidades, PUC, Unip, Anhanguera. Faço parte do PIC, que é o Plano da Infância Campineira, do Comitê de Aleitamento Materno, também sou assim, defendo muito essa parte, né, do aleitamento materno, como a primeira fase importante da alimentação saudável de uma pessoa, que vai no decorrer da vida toda, e de vários outros grupos ligados à educação alimentar e nutricional da Prefeitura de Campinas como um todo, com algumas universidades junto, SESI, SESC, enfim, alguns outros grupos que a gente trata desse assunto também. Muito bom. E você, Luciana? Bem, eu iniciei na rede de Campinas em 2018, mas eu tenho já uma caminhada, perdão pela voz, um pouco embargada, já tenho uma caminhada na educação, no chão de escola, também na assessoria e consultoria pedagógica, sempre voltada para os anos iniciais e educação infantil. Também sou mãe de gêmeos, então tem ali um lugar de fala para pensar um pouquinho aí, né, da experiência concreta, para além da educação escolar, mas também para pensar a educação doméstica, né, a educação das crianças ali full time como mãe, e desenvolvi uma pesquisa na Universidade de São Paulo, sou formada em pedagogia pela USP e concluí o meu mestrado sobre educação e processos de aprendizado através das brincadeiras. Muito bom. E você, minha amiga Ana Garbim? Bom, eu sou mãe, como a gente disse, e eu gosto de enfatizar a maternidade porque ela que me impulsionou para uma transição de carreira, que eu sou como engenheira de alimentos, eu iniciei dentro da indústria de alimentos, né? Então, nessa parte bem tecnológica do alimento. E a maternidade me levou, né? Me fez apaixonar pela educação, que a princípio eram 2 peças do quebra-cabeça totalmente diferentes, educação e engenharia de alimentos. E hoje eu sou educadora alimentar, eu trabalho com duas organizações que trabalham com educação alimentar também. Então, eu sempre, né, a Vera inspira a gente em muito do que a gente faz. Então, a Alimenteia trabalha com escolas públicas e privadas. A gente trabalha tanto com a educação infantil alimentar, então levando oficinas, palestras para pais, professores, comunidade escolar, e também com a Scali hoje, que é um novo bebê também, que vem com essa ideia de fortalecer ainda mais, porque o nosso sonho é ver a educação alimentar no currículo pedagógico, né? Como ali uma matéria semanal, ganhando consistência do infantil até o médio,
porque a gente enxerga esse adulto, né, o alimento, como um objeto de aprendizagem humana mesmo. Então, eu falo que eu, como educadora alimentar, o meu sonho é ver esse adulto crescendo e fazendo escolhas alimentares que impactem não só a saúde, né, própria, mas também todo o entorno. Muito bom. Então, eu quero começar do princípio. Eu falo que aqui na EducaTV a gente sempre começa do princípio, que é para a gente ajudar na educação e na informação das pessoas. E parece meio óbvio, mas toda criança tem direito a se alimentar e alimentar com qualidade. Como é que hoje a gente enxerga isso? É um desafio, a gente sabe que o Brasil ainda tem muitas pessoas, né, no mapa da fome, voltamos para o mapa da fome, mas olhando especificamente para as crianças, né, o quanto isso impacta, esse direito impacta o desenvolvimento das crianças. Quem quer começar? Com certeza impacta muito no desenvolvimento, não só físico, mas o intelectual também. Por isso que a gente busca, nós ali na alimentação escolar, a gente busca desenvolver um cardápio de acordo com o que a criança precisa realmente. A gente segue todas as legislações do PNAE, a Resolução 06, que inclusive proíbe o uso do açúcar até os 3 anos de idade. Porque depois da pandemia a gente sentiu muito isso. As crianças, quando voltaram da pandemia, voltaram com hábitos piores do que tinham antes. Pelo consumo exagerado dos ultraprocessados. E as pesquisas já mostram isso, né? A Ana, engenheira de alimentos, deve estar bem a par disso, o quanto que isso é prejudicial para a criança e para o adolescente também, né? Já tem algumas pesquisas falando em depressão, aumento de câncer, coisa que a gente não via antigamente, inclusive até o diabetes tipo 2. A gente não via em crianças e em adolescentes diabetes tipo 2, era uma doença que só dava em adulto. Hoje já tem crianças com diabetes tipo 2, com colesterol alto, triglicérides alto, então isso é uma preocupação muito grande. Então, por isso que na alimentação escolar a gente procura fazer um cardápio, nós temos uma base de, se eu não estiver errada, porque isso às vezes muda de um ano para ano, mas uma média de 21 cardápios diferentes, de acordo com a região, de acordo com o tempo que a criança permanece na escola. Mas a base deles quase todos são refeição mesmo, né, para a criança aprender a comer a comida de verdade. A gente não usa temperos artificiais na escola, nada de temperos tipo caldos de galinha, de carne, pozinho, temperinho que realça o sabor, nada disso, não citando nomes aqui, né? Mas só que em casa a gente sabe que as mães usam. E a criança, quando vai na escola, nem sempre ela aceita o alimento natural, porque mudou o paladar dela com os ultraprocessados. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante a gente, né? Como é que Luciana sabe disso, porque ela está na escola, ela vê que tem crianças que não aceitam alimentação, tem dificuldade de aceitar. Uma comida muito boa ali, né, variada, diversificada, mas nem sempre a criança, porque ela está acostumada com a bolacha recheada, com salgadinho de pacote, com refrigerante, enfim. E isso tudo é uma briga, né? Por isso que a gente fala em comunidade escolar. É um trabalho em conjunto, a escola com a família tem que trabalhar junto. Né? Pelo menos deixar de servir esse tipo de produto em casa já ajudaria bastante a criança a aceitar a comida que a gente chama de comida de verdade na escola. Então, a escola está preparada para fornecer para a criança o que ela precisa. Mas se ela não come, se coloca ali o prato na frente dela e tudo que é envolvido, que é um grande número de pessoas, muito dinheiro público, não só a nível federal, estadual, mas municipal, que o município arca com mais de 50% da alimentação, diferente de outras prefeituras que só usam os recursos estadual e federal. Se a criança não comer, tudo isso é jogado fora. Todo o trabalho, todo o empenho de várias nutricionistas trabalhando no programa, tudo isso é jogado fora se a criança não pega, não come, né? Então, é um trabalho formiguinha, é um trabalho árduo, mas necessário. A educação alimentar não é só na hora que a criança está comendo,
Não é lá só que ela vai adquirir experiência. É muito importante que ela adquira experiência naquele momento. Que tudo que ela está aprendendo naquele momento, não é um momento, come rápido que nós temos que desocupar aqui para ver outro grupo. Não. Faz parte de todo o desenvolvimento que é feito dentro da alimentação infantil, da educação infantil. A alimentação faz parte desse momento, a hora da alimentação. E aí, se o negócio é feito atropelado, o que a criança vai aprender? Que não, que eu tenho que comer rápido, porque eu não posso nem mastigar direito, porque eu tenho que desocupar. Ou então, alguns professores colocam uma fruta ou um pão em cima da mesa, não na cumbuca. A gente tem as cumbuquinhas, mas às vezes na correria ela acha que é mais prático dar ali. A criança vai aprender o quê? Que ela pode pôr comida em cima da mesa, que ela pode comer em cima da mesa. Então, isso tudo, às vezes, a pessoa que está lá orientando os monitores, professores, não percebe o que isso pode estar representando. Quais são as experiências que a criança está adquirindo naquele momento? Então, tudo isso faz parte. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser colocado delicadamente para que a criança tenha a melhor experiência possível naquele momento. Então, a alimentação escolar, ela ajuda nesse processo. Mas a gente tem que pensar em políticas públicas que ajudem essa família em casa também, né? Para que ela tenha condições. Às vezes até a pessoa acha assim, o ultraprocessado é muito mais barato. A gente já fez até algumas comparações, quando a gente faz com estagiários, comparando o que é um alimento ultraprocessado e um natural, para ele ver que sai mais caro. Por exemplo, o macarrão instantâneo é muito mais caro do que um pacote de 500 gramas de macarrão. Mas peraí que segura esse gancho que eu paro de falar, gente. É que eu quero que a gente fale disso depois, especificamente desse ponto, assim, de falar da diferença, que a gente tem essa ideia de ser mais caro, de ser mais barato, de aproveitamento de alimentos. Então, segura aqui um pouquinho esse gancho, porque eu queria voltar a isso depois com mais, para a gente falar especificamente disso, mas também não quero perder isso que você estava falando do aprendizado e das experiências que fazem parte desse momento da alimentação, né, Luciana? Isso. A gente tem na escola uma dimensão que ela é muito interessante, porque todo mundo olha para a escola, e aí vamos puxar uma aba para falar da alimentação na escola, numa perspectiva muito afetiva, da minha história de infância, como era na época da minha escola. Então, assim, a família, ela olha para a escola ainda com o óculos da sua infância. Então, assim, espera da escola uma demanda que é muito anterior. Então, quando a gente pensa no direito à alimentação, políticas públicas para garantir uma alimentação saudável e, enfim, adequada ao processo de desenvolvimento da criança, a gente precisa, além das políticas públicas para garantir esse direito, né, da criança, a gente também precisa pensar em estratégias didáticas e metodológicas que rompa essa visão unicamente alicerçada nos afetos anteriores, mas que a gente consiga colocar pontos técnicos, como a nutrição, como educação pensada especificamente para a educação da alimentação, mas dentro de uma escola, que existe um contexto escolar próprio. Então, eu preciso de uma didática específica para aquele tempo e espaço. Porque é muito diferente eu ter uma criança em casa para servir e ensinar sobre alimentação num contexto em que eu tenho, vamos pensar, numa turma de EG3, em média, 30 crianças para um educador. EG3 traduz para a gente o quê? A EG3 é um agrupamento 3 que tem... Como um agrupamento? Esse agrupamento é um lugar um pouco desafiador para o educador, porque eu tenho ali crianças desde os 5, posso até chegar a 6 anos, 4 anos e meio a 6 anos, dependendo do período do ano que essa criança faz aniversário. Exatamente. Então, eu tenho diferentes faixas etárias dentro de um mesmo agrupamento que tem experiências alimentares domésticas muito diferentes, mas que se encontram na escola, trazem essas demandas familiares, esses afetos familiares e precisam ser pensados de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista didático, metodológico daquela equipe. Então, aí a gente tem o apoio da nutrição. Aí eu queria, uma pergunta que eu quero fazer para a Ana, para pensar essa educação alimentar, que ela talvez não existe como uma matéria, mas ela
existe enquanto currículo oculto da escola. Isso. Interdisciplinaridade. Interdisciplinarmente. Exatamente. Quando a gente pensa na melhor maneira de servir o alimento, né? A fruta numa cumbuca, ou a temperatura adequada para a criança conseguir manipular uma concha para se servir, né, o feijão e não respingar um caldo quente. Todas essas dinâmicas, elas não estão dentro de uma matéria específica, mas elas permeiam todo o fazer. E aí é importante dizer, técnico da escola. A gente pensa sobre isso. Não é é natural, todo mundo come, então, é assim. Não, segurar um garfo, conseguir transportar um prato, tudo isso faz parte do processo de aprendizado e de garantias de direitos. Passo a palavra para Ana. Não, o coração palpita ouvir vocês, né, que estão ali dentro, no chão da escola mesmo, com as crianças no dia a dia e com toda essa transdisciplinaridade das matérias, porque para mim, e por tudo que eu estudo do sistema alimentar há muitos anos, a comida ela tem uma questão biológica muito importante, nutricional, de alimentar, de manter, né, a gente com possibilidade de ter a energia e a saúde para fazer as nossas atividades. Mas o ato de comer, né, que é uma coisa que a gente como humanidade precisa enxergar e olhar para a comida com esse olhar delicado, é que ele transborda, né, o biológico. O biológico é muito importante, né, e essencial, mas o comer também é uma questão emocional, uma questão social, uma questão econômica e uma questão ambiental. Então, a gente tem hoje já, inclusive, um termo que está consolidado, que é a sindemia global, que são os problemas relacionados à má alimentação, né, que a gente fala de todas as doenças relacionadas à má alimentação, junto com a mudança climática. Então, esse olhar para o alimento como, né, não é só sentar à mesa e comer variado, que é muito importante, nutricionalmente equilibrado, mas como que esse alimento consegue impactar de forma positiva e negativa, e o que a gente tem visto hoje, que a forma como a gente se alimenta e produz o alimento, ele tem impactado negativamente muito a questão da saúde individual, a saúde coletiva e questões ambientais, sociais, enfim, todas essas camadas do alimento. Então, a escola realmente é um local, né, que pode impulsionar essa visão mais sistêmica do que é comer, né, porque é um ambiente de aprendizagem já natural, né, a criança está dentro da escola aberta e a família confia que ali dentro ela tem uma aprendizagem. Então, acho que ter essa visão e a escola como um palco, e aproveitando Campinas, né, que a gente tem um privilégio enorme de ter um cardápio que propicia a gente falar em agricultura familiar, de falar em alimentos sem utilização, né, de tantos produtos muitas vezes desnecessários e prejudiciais para a terra, para o solo, para o ambiente e para nós. Então, a escola tendo um palco e trazendo essa visão sistêmica do alimento, da onde vem, né, essa criança tendo, de repente, na sala de aula, através de qualquer professor, de qualquer disciplina, ele pode, né, eu estava até conversando com a Vera, o quão o alimento, ele é um objeto de estudo que qualquer professor, em qualquer momento daquele currículo, ele pode usar o alimento como um tema de estudo. Como ferramenta, para trabalhar o que é trabalhado na escola. Exatamente. Eu sempre falo isso. E assim, ainda para melhorar a situação, ele é um tema universal. Então, a gente vai falar de suco, todo mundo vai saber, né, o que é suco e vai correlacionar com questões afetivas, né, que é um ponto de um gancho, um elo que o alimento traz ali mesmo de conquista para trazer a família junto para esse objeto de estudo. Então, acho que a educação alimentar tem esse grande desafio de conseguir conquistar na escola esse espaço maior para além do refeitório, mas entrar mais em várias salas de aulas através de vários professores e um desafio maior ainda de transbordar através da criança para a família, para que a gente crie essas competências alimentares tão necessárias, né? Então, e a horta é outra ferramenta que ajuda muito. As escolas que têm horta, a criança come melhor. Porque ela vai lá, ela vê plantar, ela vai lá e rega todo dia, né? Muitas vezes a gente fez eu não sei se a sua faz parte, mas a gente fez um projeto piloto de compostagem nas escolas. Para aproveitar o que é das cascas, que não é utilizado, para fazer o composto orgânico para alimentar a própria horta. Então, isso tudo você está ensinando a criança o quê?
um planeta mais sustentável, que é o que a gente precisa também. Então, não adianta a gente só alimentar, como você falou, a criança, nutri-la, mas se ela não vai ter um planeta para ela viver daqui a pouco, né? Então, a gente tem que ensinar isso desde pequenininho. Por isso que até o fato de você comer mais a comida de verdade do que o alimento ultraprocessado, você está jogando menos embalagem no planeta. Que isso vai para algum lugar, com certeza. Nem Certo. tudo é reciclado, infelizmente. A gente sabe que nós não temos uma usinas de reciclagem em ação para poder reciclar tudo isso que a gente está que a população está consumindo deste tipo de produto. Então, isso tudo tem que ser ensinado para a criança, desde pequenininha, né? Desde do bebezinho. Eu já vi até gente ensinando para o próprio bebezinho, que eu acho. Mas não é um pouco cedo para isso? Não. Mas eu acho que nunca é cedo, porque a cabeça do bebê, o cérebro do bebê, ele está muito mais... Tá novinho. Exatamente, ele está muito mais ávido de experiências do que uma pessoa com mais idade, né? Os neurônios estão todos ali, Essa loucos perspectiva para... que você está trazendo, Vera, ela é muito interessante, porque voltando à dimensão afetiva, quando a gente serve um leite, por exemplo, né, na escola, da educação infantil, ou um suco que não foi adoçado para o adolescente, você tem... Pode garantir que em breve as famílias vão vir questionar por que não foi servido com o adoçante, né? Adoçante no sentido um açúcar ali. E então essa dimensão afetiva de que parece que só é possível consumir o alimento de uma forma. Então o trabalho, aí eu volto de novo, né? Pensar no trabalho técnico da escola, né? Junto com as parcerias, num processo interdisciplinar, intersetorial, ele ajuda a desmontar uma tradição que nem sempre ela consegue garantir qualidade de vida. Ela está pautada em referenciais que já não cumprem mais um papel dentro da sociedade que garanta a saúde dessa criança. Sim. Então, assim, pensar na alimentação da criança é pensar no sistema de saúde. Sobretudo. Né? Você falando disso, Luciana, enquanto vocês estavam falando, lá no início, eu pensei numa questão de cultura e social. Eu lembro quando a classe C e D ascendeu, né? Isso há 20 anos mais ou menos. A gente tinha aquela coisa do iogurte. Lembram disso? Eu peguei muito isso, porque as pessoas tinham o iogurte como um alimento muito bom e um alimento de pessoas que eram mais ricas. E aí houve um processo de começar a consumir esses produtos que não eram tão consumidos, que eram muito caros. E eu tenho a percepção, eu que não sou do ramo como vocês, de que ainda existe uma cultura de olhar para algumas coisas que não tem valor nutricional, mas tem um valor de status ainda. Exatamente. Isso existe? Tem. Totalmente. Tem. Existe porque a indústria de alimentos ela é nova, né? Querendo ou não, dentro dos espaços. Então, ela veio trazendo produtos com esse intuito mesmo. Tem, né? Eu falo como engenheiro de alimentos, eu gosto sempre de ponderar o industrializado. Que ele muitas vezes é colocado apenas como um vilão. Não estou dizendo que ele não seja, porque tem muitos produtos que são processados. Quando eu falo do ultraprocessado. Sim, Porque tem um exatamente. industrializado que a gente usa, inclusive. É necessário. O que eu falo mais é desses ultraprocessados, que não tem nada de alimento lá dentro. O aditivo. O próprio iogurte, né? O que conservantes. tem lá dentro do Não, iogurte? tem Não, iogurte que são sim, saudáveis. E tem sim. iogurte que não são. Infelizmente, os mais baratos são os que tem o corante, o aromatizante, o conservante. Não tem a fruta ali, é a imitação da fruta. Exatamente. Né? Mas tem os bons também, não tenha dúvida. Exatamente. Então, dentro da indústria tem, né? Os produtos que trazem praticidade junto com a nutrição ainda, mas também tem os produtos que passam de um ponto e nutricionalmente ele não tem mais nada, porém ele tem um apelo... a gente até gosta de usar um termo que a gente ficou na dúvida se ele seria adequado ou não, principalmente falando com crianças, que é quase um assédio alimentar que nós adultos e as crianças muitas vezes sofrem com aquele alimento porque ele vira um objeto de desejo. Então a gente vê nas mídias pessoas famosas desembalando as coisas na frente da criança e vai colocando um produto que muitas vezes nutricionalmente, né, a Vera que vai conseguir trazer esse aporte nutricional mais forte, nutricionalmente ele não tem benefício nenhum, tanto para aquele adulto quanto para a criança mais ainda.
Porém, ele vai ocupando ali dentro de estratégias de marketing um lugar de desejo, né? Além dessa questão histórica que a gente traz, de muitos alimentos, muitas vezes, terem uma possibilidade econômica de uma certa classe social, e quando a gente foi melhorando, né, nosso poder aquisitivo, e a gente, acho que isso aconteceu com a carne, acontece com outros produtos como leite condensado, que também era um produto que era caro quando ele foi lançado. Então, acho que isso mostra como o alimento, muitas vezes, ele entra nessa questão afetiva, emocional, quase que um fetiche, né? Um objeto de desejo mesmo, e não necessariamente se leva em conta o que isso vai beneficiar nutricionalmente. E fora que muitas vezes a composição, se é muito enriquecida em açúcar, ela pode gerar até uma dependência, né, daquilo e mascarar questões sensoriais. Gente. As propagandas são lindíssimas, apelo emocional, nem fala do produto em si, porque não tem nada de bom para falar do produto, a gente sabe disso, né? Excesso de sal, excesso de açúcar, não tem nutriente lá dentro. Nem hidrata. Mas o quê? Eu lembro que quando eu era criança, a gente tomava refrigerante só no Natal, Ano Novo e aniversário. E era assim, aquele copinho descartável, 200 nem 200 ml, tem 192 ml, né? Aquele copinho. E as crianças eram felizes naquela época. Hoje não, as pessoas tomam como se fosse água. No café da manhã. Então, assim, extrapolou, entendeu? Extrapolou. E a propaganda fala que a mãe que é mãe serve para a família toda, senão ela não é uma mãe zelosa. Então, isso eu acho muito errado. Sim. Eu acho isso muito errado. Alguns produtos não deveriam apelar para esse lado emocional, porque isso afeta. A maioria das pessoas vai achar que aquilo que é o bom. Né? E é um erro, porque a gente precisa melhorar a saúde das pessoas. E só a gente trabalhando lá de cá, na escola, é difícil, não é verdade? Porque aí eu vejo que, né, enquanto a criança está ali dentro da escola, ela tem os estímulos da escola, mas é o que a Luciana trouxe, né? Ela chega em casa, vem de uma geração de pais, talvez, que foi criada dessa forma, né, nessa época, ou até são mais novos, mas ainda tem esse histórico, né, de achar que dando lá um refrigerante, tá fazendo um super agrado, né? Tá fazendo um super carinho pro filho, né? Olha, eu moro em frente a duas escolas da prefeitura de ensino infantil, ali na Vila Itapura. E às vezes o horário, quando eu fazia um outro horário, a hora que eu estava chegando, as mães estavam vindo para pegar as crianças, os bebezinhos. E eu vi várias trazendo Coca-Cola na mamadeira para dar para criança. Gente, aquilo ali me deixava... E eu não podia falar nada, né? Claro. Porque, né? E muitas vezes Mas, sem enfim, saber. É isso Eu que acho que é isso que o papel então, da é falta educação... de conhecimento. De conhecimento. É por isso que eu acho que o papel da educação alimentar dentro de um palco tão importante quanto a escola é criar esse conhecimento intrínseco mesmo à criança, para que ela, desde o ensino infantil, como a Vera falou, desde leve bebê... isso para casa, às vezes, né? Porque, Sim. assim... Eu já peguei muitas vezes a mãe falando assim, meu filho me ensinou a comer. Exatamente. Porque Quantas ele coisas, queria, né? ele pediu para comprar um legume que eu nunca comprei, porque ele gostou da escola, né? Agora, quando a gente faz palestra para os pais, a escola chama, você deve saber disso, os que mais precisam aparecem. Geralmente, palestra para os pais aparece meia dúzia. Né? Aqueles que realmente precisam, porque eu acho que grande parte faz errado por falta de conhecimento. Não é porque Sim. quer prejudicar a criança, eu nem acho que não, né? pai, Ninguém né? quer fazer Nem isso. pai quer. Mas por falta de conhecimento. Não tem a noção do que aquilo pode prejudicar, né? Daqueles hábitos. Eu não estou falando nunca vai comer. Vai, mas não é a regra. A regra é a comida de verdade. A exceção é de vez em quando uma besteirinha por isso assim, que a gente né? fala que a alimentação, ela ultrapassa, né, pelo social, pelo econômico. Às vezes tem uma questão de vulnerabilidade que o pai ou a mãe ou o responsável realmente não consegue acompanhar tão de perto a criança na escola por N fatores. A gente sabe, né, que existe uma desigualdade social enorme, né? A escola pública é a maior, tem o maior percentual de alunos, de estudantes, e a gente sabe que às vezes é difícil, também não é não porque não quer, né? A gente sabe que é uma cadeia toda envolvida. E aí eu queria ouvir vocês nesse sentido porque o que eu percebo aqui com as falas de vocês, né? Que a gente tem um longo caminho a ser percorrido, mas acho que a gente, com a educação dessas crianças, a gente já está quebrando os paradigmas, né? As coisas já estão mudando. Tem um efeito na educação, assim, para além do currículo,
prescrito, que é a força das comunidades internas, dos agrupamentos dos alunos que eles produzem entre eles, né? Então, tem um caso curiosíssimo, e aí, para refletir a importância de uma consistência nessa formação alimentar, para pensar nessa dinâmica que eu vou contar para vocês brevemente. Eu tive a experiência de conviver com um grupo de estudantes já adolescentes, em torno dos 13, 14 anos, e eles se organizaram enquanto coletivo, sem o conhecimento de nenhum adulto, arrecadaram um X valor entre eles ali, transmitindo Pix paralelamente, e compraram autonomamente 22 litros de energético para levar no estudo do meio. A gente ri de nervoso. 22. E aí, claro, que a gente precisou recolher isso, conversar, chamar os responsáveis, mas, assim, são várias dimensões para a gente pensar sobre isso, assim, né? É um tremendo case para a gente pensar os processos educativos. Primeiro, a ideia de comunidade educativa, como eles se articulam para uma finalidade. Ou seja, sociedade civil, check, ok, né? É possível. Agora, como que a gente constrói valor, pensando na alimentação, dentro da própria comunidade? Qual é o elemento, né? Qual é o fator que determina o que é valoroso para uma comunidade? Então, aquele grupo elegeu, naquele momento, que o energético ia ser o ponto que ia, né, aglutinar, ia juntar aquele coletivo. E por que não uma horta? Então, são vários problemas que a gente se colocou para além de punir os adolescentes, mas assim, como que a gente pode pegar esse fato e pensar como um ponto de partida do pensamento pedagógico, de como a gente multiplica isso e dialoga com geografia, com ciências, né, português, assim, essa construção discursiva que eles fizeram ali de convencimento, eles se convenceram da relevância de juntar esse dinheiro, fazer a compra para que o coletivo consumisse sem ninguém saber, diga-se de passagem. E vou adicionar uma coisa que eu acho aí também. Eu acho que eles estavam celebrando essa saída, esse estudo do meio para eles. Ali também tinha uma coisa assim, vamos comemorar essa saída aí, vamos comprar algo que tenha um valor. Um brinde. Para todos nós, né? Então, como esse alimento, ele aglutina, ele traz, ele forma essa comunidade, né? Que aí, claro, que não tem nada a ver com educação, mas extrapola. Se a gente pensa na indústria da cerveja, na indústria do churrasco, que tem sempre, né, ali mostrando na televisão a dinâmica, a alegria de você assar uma linguiça ali. Então, como o alimento passa por esse lugar? E como que a gente pode destrinchar esse emaranhado de relações para pensar também na formação acadêmica desse aluno, mas também numa relação outra com a alimentação, né? Ele é muito social, o alimento, né? A gente não se encontra com ninguém. Não, sem comer. Se não tenha, seja um cafezinho, né? Vem comer um bolinho aqui em casa. Então, é por isso que acho que ele é um objeto de estudo, assim, riquíssimo para estar dentro de qualquer que seja o aprendizado que aquela criança vá fazer. E são diversas competências, né, que a gente consegue desenvolver no ser humano através do alimento. Então, uma competência de autocuidado, uma competência do cuidado ao outro, né, através de como essa horta, de repente, pode ser uma horta coletiva para o bairro. Então, o alimento traz, assim, essa possibilidade de fala para a criança se entender mesmo como um indivíduo protagonista, né? O protagonista aí de autocuidado, ele transborda camadas que vão para além ali do comer em si, para eu parar em pé, né? E agora eu queria voltar, aproveitando isso que vocês estão falando também desse aspecto social, para aquela história do mais barato e do mais caro, de como aproveitar melhor os alimentos, né? De novo, a gente tem que lembrar da situação econômica e social das famílias. Como é que a gente tem essa ideia de que assim, é muito mais caro comer coisas naturais? Existem opções? Como é que a gente faz para que essas pessoas tenham acesso e entendam, né? Eu sei que isso passa pela educação alimentar, que há, sim, produtos que são mais acessíveis e que são mais saudáveis que os ultraprocessados. Sim, com certeza. Porque, às vezes, a pessoa não tem noção da quantidade,
né? Por exemplo, como eu estava citando, o macarrão instantâneo, eu acho que ele tem o quê? 200 gramas, ou não sei quanto que tem, porque eu não, né? Não utilizo isso. Mas se contar qual o custo desse para o custo de um pacote de 500 gramas, que serve muito mais pessoas, né? Então sairia muito mais caro o macarrão instantâneo. Então, às vezes, a pessoa não vê, porque como a quantidade é menor, o preço é menor. Então, ela tem a ideia de que ela está pagando menos, mas não, ela está comendo, está usando menos. Fora que não tem, né, o nutriente lá dentro, né? Eu falo de nutriente, mas eu gosto muito mais de falar educação alimentar do que nutricional. Porque o mais importante é a gente se alimentar. Alimentar não quer dizer vai comer proteína, vitamina, né, sais minerais. Não é isso. Isso é uma consequência de uma alimentação saudável. O alimentar engloba, como a Ana falou, tudo. Tudo. Desde o psicológico, o emocional, o jeito, a arte culinária, que é uma arte, você pegar um produto e daqui a pouco transformar ele num prato super saboroso, né? Isso é uma arte. Eu gosto muito de cozinhar, por isso que eu falo isso, porque eu acho assim, a alquimia muito legal e ensinar isso para as crianças, que é legal também elas participarem disso, né? Hoje tem até programas que mostram crianças cozinhando melhores que muitos adultos, né? Crianças de 8 anos, 7 anos, 9 anos. Por quê? Porque provavelmente tiveram essa experiência em casa. E às vezes a mãe não deixa participar, mas a criança vê o alimento in natura e vê aquilo transformado. Por isso que a gente sempre dá o exemplo da cesta a gente chama cesta de café da manhã, porque é a cesta que se usa para um café da manhã, mas com os alimentos que vão ser servidos no dia, in natura. Para a criança conhecer aquele alimento e depois explicar como vai ser feito. Para na hora da distribuição ela saber, é aquele da cesta que passou na sala em sala. Então, isso tudo são coisas mínimas, são ferramentas que você consegue trabalhar e ajuda muito. Eu lembro que uma vez eu tirei uma foto de uma criança que era beterraba. E ela não queria, estava já com o prato pronto, ela não queria comer a beterraba. Eu estava fotografando, logo quando eu entrei na prefeitura. E eles passavam a cesta de café. E eu participei desse processo de manhã. E aí ela falou, eu não gosto disso aqui. Mas você não lembra? A beterraba, aquele lá, redondinho, vermelhinho, que deixa a boca assim igual batom. É verdade. E ela comeu todo o prato. Toda a beterraba que estava ali. Então, assim, talvez se não tivesse feito a cesta, ela ia cismar, não gosto. É como você falou, né, dos seus filhos. Às vezes nem experimentou e fala que não gosta. A criança, ela é assim mesmo. Então, é muito cuidado, é muita atenção, é muita paciência, a gente chega lá. Mas sempre trabalhando a educação alimentar. Em todos os sentidos. Em casa, na escola, em qualquer lugar. E na propaganda comercial. Por que não pode também trabalhar na propaganda comercial? Né? Fazer a Porque propaganda não existe da fruta. propaganda da fruta. Eu sempre falo isso nas palestras. Por que não fazem propaganda da fruta? Né? De qualquer coisa que seja, a não ser que seja propaganda de um MOBA da vida, alguma coisa assim, né? Mas não da fruta em si ou do produto em si. Porque não precisa de propaganda para ser vendido. Todo mundo sabe que é gostoso. O que precisa de propaganda é aquilo que não é muito bom, mas eles querem te convencer de que você precisa. Né? As embalagens desses salgadinhos de pacote, eles são muito chamativas, é bem colorida. Né? Para criança pequena, isso chama atenção. A criança adora cor, não adora cor? Adora. Então, isso tudo é pensado no marketing, né? Não contra totalmente a indústria, mas reforçando. Eu sempre cito o ultraprocessado, aquele que não tem valor nutricional nenhum, e muito pelo contrário, aquilo pode sim prejudicar a saúde da criança. Aquele, assim, eu brigo para que a criança não consuma, ou o mais tarde possível. Quanto mais idade ela tiver para consumir, melhor. E nessa questão dos ultraprocessados, né, nessa questão econômica, existe uma questão de escala muito grande na produção desses produtos, que muitas vezes a composição dele é de fato muito barata. Então, muitas vezes, dependendo essa questão do barato e caro, é muito complexo, porque depende do que você está comparando. Então, talvez se você pega uma bandeja de milho e um saquinho de um salgadinho de milho, né, que milho ele não tem quase nada,
muito provavelmente essa família vai olhar e falar, não, eu vou levar milhões de salgadinhos de milho, porque comprar esse milho é muito caro. E muitas vezes nem existe essa comparação tão consciente de querer consumir o milho. É muito mais voltado mesmo para essa questão de consumir esse produto que palatável ele atrai ali, né? Então, tem uma questão de escala muito grande nos produtos ultraprocessados, por uma composição barata mesmo que ele tem. Então, numa briga, de repente, com uma fruta, pode ser que ele saia perdendo, porque ele tem uma escala muito grande de produção, né? Mas, nutricionalmente, ele não vai ter nada daquilo. Yes. E tem uma questão também de conhecimento. Então, só para eu complementar com uma experiência que a gente teve, a gente está levando o conteúdo alimento para uma escola através do suco. E aí a gente mostra as possibilidades de suco que existem na prateleira e a criança no fim do processo, junto com a família, porque a gente tenta sempre transbordar para a família de alguma forma esse conhecimento, ela vai se dar conta que muitos produtos ali nem suco são, se ela aprende a ler o rótulo, que é uma coisa que muitos de nós adultos não sabemos. E a educação alimentar pode construir isso de forma, né, sistematizada. Então, essas crianças foram se dando conta, quando elas foram estudando esses produtos industrializados, os sucos industrializados, que, querendo ou não, eles fazem parte da nossa vida. Então, acho que a gente precisa desenvolver esse discernimento na criança, dela saber, né, discernir que, tá falando que é suco, mas deixa eu investigar. Ser crítica, né? Ela ser crítica. Então, as crianças fazendo essa investigação, elas foram se dar conta que um dos cases que a gente levou do saquinho em pó, nem suco era. E aí uma criança falou assim, mas a minha mãe disse que ela só consegue comprar esse. E aí a gente achou muito bonito, porque foi um processo em que a gente estava dando autonomia para que o professor conduzisse todo o conteúdo, a gente só estava ali assistindo e deu um guia, né, para que ele conseguisse levar esse tema. A professora teve a sensibilidade de falar, mas então, se a gente viu que de suco esse saquinho só tem 0,1%, porque é isso que ele tem, inclusive é lei, graças a Deus, dizer quantos por cento tem de suco, talvez então é melhor tomar um suco, uma água, tomar um copo de água, não é? E aí a gente viu que as crianças, e dentro desse processo de aprendizagem, a gente foi inclusive mostrando para a criança que existem pés de frutas nas escolas, pé de fruta na rua. Quanto de fruta que a gente tem na rua? Nossa, manga! Quanta árvore que agora está dando manga! Meu Deus do céu! Então, acho que economicamente, eu acho que a gente, como humanidade, precisa criar esse discernimento de entender que o barato e caro é difícil a gente dizer e comparar, mas às vezes entre um suco de saquinho, que é muito barato, talvez eu possa pegar meia dúzia de amora no pé que eu andei na rua e bater com água, que eu vou ter muito mais benefícios e, inclusive, muitas vezes sabor. Então, economicamente, é muito complicado, né? Complicado. A gente ouvir uma mãe dizer para a criança num processo de educação alimentar que ela trouxe da escola que, mas é o que eu posso comprar. Mas talvez se for um processo da criança, essa família entender que aquele produto é, de fato, desnecessário, né? Que existem artifícios ali e alternativas, inclusive economicamente possíveis, ela pode oferecer para essa família muito mais benefício, né? E a ideia também, quando a gente fala com a família, quando a gente constrói, né, qualquer processo educativo com a família, não é desvalidar o processo dela, né? Dizer, olha, pega tudo isso que você entendeu até hoje, como é ser uma boa mãe, como sua visão de mundo, e joga fora porque tá tudo errado. Sim. Mas, né, pensar dentro da sua lógica, do tempo que você tem disponível, sabe? É acolher também, Sim. porque às vezes a gente fala, nossa, eu tenho a solução para você, mas não cabe para aquela família. É uma mãe solo, tem 5 filhos, e como que ela faz? Para ela, uma demonstração de carinho, de presença, fazer esse suco diluído aí. Mas com a construção, com a flexibilidade de negociar com essa família, que acho que passa por isso o trabalho, né, Ana? De ir demonstrando, olha, se a gente pensar assim... Ouvir elas, isso, né? Se você, no final de semana, pegar com as crianças, descascar uma boa porção, congelar, você vai ter ali porcionado para a semana, é mais fácil de bater. Então, assim, passa por um processo de mostrar também como administrar isso tudo, né? E isso a gente só aprende no chão da escola com diálogo. Né? Quando a gente pensa assim, para além de soluções que
A gente sabe que são ok, mas como a gente faz isso caber para quem tem pouco recurso, ou pouco tempo, ou uma dinâmica familiar muito diferente da nossa, que conta às vezes com ajuda em casa, ajuda de um companheiro. Então, é difícil também fazer essas construções e negociar com as possibilidades concretas de vida dessas pessoas. Então, a escola também passa por isso, né? Sem dúvida, e a gente não pode culpabilizar, né? Às vezes já tem uma família que tem ali, né, uma questão, tantas, na verdade, uma não, tantas questões complexas, né, para serem resolvidas ali no dia a dia, e a gente, né, tem que realmente olhar para além, né? Muitas vezes o pensar no alimento nem é o pensar da sobrevivência, de ter o que comer, né? Quanto menos da qualidade, né? Tá precisando ali matar a fome. Então, eu acho que esse é um processo, e de novo, né? A gente vai repetir isso muitas vezes aqui, da educação alimentar, mesmo no sentido do acolhimento, e aí a escola tem, né, de novo, um papel tão fundamental, porque é a escola que tá lá, né? É a escola que tá lá com a criança, com o pai, com a mãe, com o responsável, né, com a comunidade familiar. Então, é muito importante que esse processo seja dado dessa forma afetuosa também, né, de acolhimento. E aí, a gente está quase indo para o final. Eu só queria falar duas coisas que eu acho que nem todo mundo sabe, aí especificamente da rede, que são duas coisas que sempre me chamam muita atenção. Uma delas que você falou lá no início, né, do processo de aprendizagem, que as crianças comem sozinhas, né? Elas se servem sozinhas. E eu acho isso muito legal, porque você está ali ensinando muitas coisas, mas também a criança ser autônoma e conhecer os alimentos, né? Como é que funciona esse processo? Posso? Então, o ideal, segundo né, a legislação, o ideal são crianças a partir de 4 anos. Tá? Mas a gente sabe que na rede tem escolas que fazem antes desse período. Mas para isso é importante trabalhar a educação alimentar em sala, né? Para a criança não pegar só o que ela gosta e não o que ela precisa. Mas é muito importante para o desenvolvimento, a coordenação motora, né? Toda essa parte, inclusive de saber que não vai pegar tudo para deixar para o outro, nem que a moça venha e reponha, né? E também de saber ali, de evitar o desperdício, exatamente, né? De saber o quanto vai comer. De ter essa noção, né? de saciedade. Então, isso tudo ajuda muito o desenvolvimento. Uma coisa que eu acho muito legal, desde os pequenininhos, eles limpam o prato que sobra neles e jogam no lixo. Dificilmente eles fazem isso em casa. Muitos ainda comem, às vezes comem até de garfo na escola, mas em casa a mãe ainda está dando na colher. Ou então a mãe está servindo, né? Exatamente, não é isso que acontece? Exatamente. A escola sempre propicia, você pode falar mais do que eu, a autonomia da criança. Mas nem sempre é acompanhado em casa, né? Porque acho que a mãe acha que a criança ainda não está apta para isso. E também porque cai, suja, e aí eu tenho que limpar, e eu já tenho uma outra dinâmica. E na escola você tem uma rede de apoio. Sim. E outra coisa que eu acho que é muito importante, eu já tive já soube de um caso que me deixou chocada, da criança se sujar. É natural a criança se sujar. Né? Faz parte, principalmente ela muito pequena, faz parte do desenvolvimento, a coordenação motora e tudo. Teve um caso numa escola que uma monitora, um dia que eu estava fazendo uma palestra, contou que eu fiquei chocada. A criança era pequena, magrinha, uma menina, e ela, na hora de comer, ela via que ela tinha fome, ela não conseguia comer, ela dava arrepio nela. Ela achou estranha, a monitora chamou a mãe, perguntou, por que a sua filha não... Como é que é a alimentação em casa? Eu dou a comida dela dentro do tanque para ela não se sujar. Então, imagina a experiência que essa criança adquiriu em relação à alimentação. Ela vai ter anorexia, provavelmente. Ela vai ter vários problemas emocionais relacionados à alimentação, porque para ela a alimentação é uma tortura. Ela pode se sujar. Olha que absurdo. Então, assim, é lógico, a mãe não tinha noção do que aquilo estava prejudicando a criança. Fazendo. Mas a gente vê de tudo na escola, não é verdade? A gente vê de tudo. Para pensar essa construção na escola, a gente faz um design para isso. A gente desenha esse processo, né? Tem a perspectiva legal e a gente caminha para esse atendimento, né? Fez 4 anos, plim, vamos todo mundo, né? Não é uma coisa do dia para vai entrando na filinha. Exatamente, não. Ela é construída, né? Então, quando a criança está num período ali de transição entre setembro e outubro do
do agrupamento 2, que são crianças de 2 anos e meio até 3 anos e meio, mais ou menos, nós pegamos 4 crianças e vamos começar a experiência de montar o prato autonomamente. Isso leva muito tempo. Então, o tempo desse refeitório, ele precisa ser um pouco dilatado. Então, aí impacta as outras turmas, impacta toda a dinâmica da escola. E aí, de novo, vou puxar aqui a brasa para a sardinha da rede, né? Porque a gente tem um espaço de diálogo que são as CPAs, né? As comissões próprias de avaliação, onde cada representante de um segmento da escola, um segmento da equipe da cozinha, da equipe da limpeza, da vigilância, dos professores, das famílias, e quando a gente consegue das crianças e dos adolescentes, então junto a gente pensa numa estratégia que atenda melhor o desperdício, né? que considere isso tudo, seja no processo de transição da criança para o autosservimento, quanto para outras dinâmicas que a gente nem imagina. Só fechando a minha fala para dizer assim, semana passada eu estava conversando com um grupo de professores da EJA, na escola em que eu atuo hoje, e eles relataram, assim, um deles com lágrimas nos olhos, de que um aluno da EJA, né, então já... Jovens e adultos. Exatamente, jovens e adultos, já um senhor, contou que ele aprendeu a utilizar garfo e faca na escola, no jantar, com a EJA. Puxa vida. Então, não que a gente não tenha ali à disposição a colher, mas no contato com o outro, nessa socialização com o outro, ele foi vendo, aqui eu acho que eu posso experimentar usar esse garfo, e se derrubar, né, a equipe vai ali, vai acolher, vai ajudar. Então, como todo o processo escolar vai, né, transcende, ultrapassa os bebês e chega nessa comunidade já com um pouco mais de idade, que volta para a escola para, assim, ter acesso a um conhecimento acadêmico, mas também para um processo de socialização também que lhe foi negado durante muito tempo. Então, a gente pensa tudo isso. Então, as RPAs, as reuniões de planejamento, que acontecem semestralmente, tem a presença das diferentes equipes para a gente poder pensar cada um desses elementos no processo educativo da criança e do adulto. Né? Então, e como as políticas reparativas, ainda que tardias, né, porque são reparativas, quanto elas impactam, né, e mudam a vida das pessoas. Que bonito isso, viu? Muito obrigada por compartilhar com a gente. E a gente está terminando, então eu vou pedir para cada uma de vocês fazerem as suas considerações finais. Eu falei que ia passar rápido. Vera, por favor, se você puder começar. Bom, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho em conjunto com a comunidade, com a escola, com o poder público, né? Com a sociedade e com a indústria também. Quem sabe ela pode ajudar também nesse aspecto, né? Para que a gente possa ter uma alimentação, criar hábitos alimentares mais saudáveis. Isso vai gerar menos gasto para a saúde, né? Sim. Menos poluição para o planeta e mais felicidade para todos. É isso. Obrigada, muito obrigada. Você, Luciana. Pensar a alimentação na escola é pensar um grande espaço de diálogo, em que tensões são colocadas, diferentes visões de mundo são tensionadas, e a gente tenta administrar, né, equilibrar vários pratos, pensando em cada um dos atores que estão colocados aí nesse jogo, e tentando, desse jogo, dessa grande conversa que é a alimentação na escola, garantir direitos, garantir experiências importantes, né, para essas crianças e contribuir, sobretudo, né, que é o fim da escola, com o desenvolvimento acadêmico deles. Né? Muito bom, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Luciana. Acho que a educação alimentar e cada, né, ator dessa escola e dessa família, dessa comunidade escolar, na verdade, né, tem um papel importantíssimo no olhar do alimento de forma sistêmica, né? Acho que a gente precisa entender a educação alimentar e nutricional de forma sistêmica, para a gente aprender a olhar para o alimento e enxergar nele, além, né, do sentar para comer rápido, correndo, sem relação, sem entender de onde vem, sem entender os impactos. Então, acho que é um lindo e belo desafio que a gente tem pela frente através da educação alimentar, que é formar esse ser humano
crítico mesmo, né? E com uma visão ampla e sistêmica de tudo do comer. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada pela presença de vocês. E esse foi o Vamos Conversar dessa semana. A gente volta na semana que vem com um novo tema, Inclusive, se você tem alguma sugestão, manda pra gente no número aí do nosso WhatsApp, que tá passando aí aqui embaixo da tela. Manda pra gente que a gente vai conversar, porque você sabe que aqui é um espaço para o diálogo, para o conhecimento, é conversando que a gente se entende. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.